irmãos? Nunca podemos duvidar ou achar que estamos lutando ou remando sozinho. Temos que lembrar que estamos no mesmo barco, o qual o Senhor Jesus está. E Ele é o nosso capitão. Ele é o que dirige esse barco. Enquanto estivermos no barco e sendo dirigido por Ele, não temos que temer a mal nenhum, porque Ele nos protege, nos guarda e nos livra de todo o mal em nome do Senhor Jesus. O tema da nossa mensagem de hoje é superação. Jesus, Ele diz que nós temos que fazer a diferença de quem serve a Ele e quem não serve. Como superar uma crise quando nos encontramos nela? Muitas das vezes a pessoa que não tem Deus, ela se desespera, ela quer morrer. Quando um ente parente falece, ou então quando a pessoa tem uma grande decepção, ela guarda aquele ódio, aquela mágoa no seu coração. Como supera isso, pastor? A palavra de Deus nos ensina como que nós temos que passar por todos esses momentos de problemas, dificuldades, mas o Espírito Santo nos ensina antecipadamente, Ele nos prepara para quando nos depararmos com situações que achamos que é o fim, temos que lembrar que vamos superar tudo isso, porque Jesus está conosco em nome do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Só baixa um pouquinho o fundo, por favor, Gabriel. Eu vou pedir que você abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16. Como superar os dias difíceis. E o tema é superação, igreja, do Senhor Jesus. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 16, aqui e capítulo 16 e capítulo 17, eu não vou ler tudo, só estou dando aqui, explicando um pouco para os irmãos entenderem. Aqui são as últimas instruções de Jesus antes dele ser morto e depois ressuscitar. Jesus aqui ele dá umas instruções para os seus discípulos e para nós, antes dele ser morto e depois ele ressuscitar. Aqui no capítulo de número 16, no versículo de número... Capítulo 16, versículo de número 23. Pega aí o versículo 32, capítulo 16, versículo 33, mas pega o 32. Pega o 32 para nós entendermos o 33. Aqui Jesus dando as últimas instruções para os seus discípulos e o Espírito Santo falando com a igreja dele hoje, nesta noite de domingo. Eis que chega a hora e já se aproxima, Jesus falando, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis sós. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Jesus aqui, deu uma paradinha aqui, nós vamos entender, e depois nós vamos para o versículo-chave, que é o 33. Jesus aqui, ele sabia tudo quanto ele ia passar. Jesus sabia que aproximava, cada minuto aproximava o momento da sua morte, da sua crucificação. Jesus, ele entregaria, ele já estava pronto, preparado para entregar a sua vida, em resgate de mim e dos meus amados irmãos, que aqui estão, e de outros que vão, por esta palavra, vão crer no Senhor Jesus. Aqui ele está dizendo que todos aqueles discípulos que andavam com ele, toda aquela multidão que seguiam a ele, para onde ele ia, Jesus está dizendo, vocês todos vão dispersar, e vão me deixar sozinho, mas eu não vou estar só. Aos olhos de vocês eu vou estar sozinho, abandonado. Jesus sabia que tudo isso ia acontecer, mas ele diz, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Porque o Pai nunca abandonou Jesus, porque ele é o Pai. O Pai, ele nunca abandona o Filho. O Pai sempre vai fazer tudo para proteger o seu Filho. E esse papai que Jesus estava falando era o Deus Todo-Poderoso, o Pai de Jesus e o meu e o seu Pai, irmãos e irmãs.
que me ouve nesta noite. Esse mesmo Deus que Jesus disse, Ele nunca me deixa porque eu sempre estou com Ele. Deus está dizendo, enquanto você estiver obedecendo a minha palavra, eu sempre vou estar com você todos os dias. Mesmo que você ache que não, eu estou com você. Talvez você diga, mas por que, pastor, isso me aconteceu? Ele que vai te dar a capacidade para que você suporte e supere isso, dê a volta por cima e glorifique o nome do Senhor. Tem um texto lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, que diz assim, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Deus, cada um de nós que estamos aqui, Deus deu a oportunidade de chegarmos ao conhecimento da verdade. Quem é a verdade? É o Senhor Jesus, é a verdade, é o Evangelho, é o poder de Deus. Ele nos deu esse privilégio de chegarmos ao conhecimento da verdade, para não sermos mais enganados pelo mundo, pelo pecado e por Satanás. Aquele que ainda não entregou sua vida para Cristo, Deus, Ele dá todos os dias a oportunidade, para que ele conheça a verdade e queira seguir o caminho. O único caminho que leva a pessoa ao reino dos céus é o Senhor Jesus. Deus nos dá todo dia a oportunidade. E aquele que já entregou a sua vida para Cristo, ele nunca vai estar só, porque a palavra nos garante isso, e eu creio na palavra de Deus, senão não pregaria, em nome de Jesus. Todos nós que estamos aqui é porque nós cremos na palavra de Deus. Se nós não crêssemos, jamais nós estaríamos aqui. Nós estamos aqui porque nós cremos que ela é a verdade. E Jesus, ele disse, ele falou antecipadamente, e isso aconteceu. Até o Pedro, que era o cara mais próximo de Jesus, que andava ali, colado com Jesus. Jesus, ele disse, Pedro, até você vai me abandonar. Pedro falou, que é isso, Senhor? Eu dou a minha vida pelo Senhor. Imagina, eu morro por o Senhor. Quando aconteceu, Jesus falou, Pedro, não cantará o galo 3 vezes, você vai me abandonar, não deu outra. Quando o negócio apertou, Pedro falou, o quê? Eu nem conheço esse homem. Os carrascos chegaram e falaram, esse homem estava com Jesus. Pedro deu meia volta e falou, o quê? Nem conheço ele. Esse aqui, sei nem quem é. O cara que andava, colado com Jesus. Jesus, ele cantou a bola antecipadamente, porque ele sabia. O ser humano é fraco, imperfeito, ele é falho. Por isso que Deus deixou o perdão, irmãos, com o arrependimento. Perdão e arrependimento, eles andam de mãos dadas, porque ele sabe que o ser humano, ele é falho e ele erra todos os momentos. E nós temos que estar nos consertando todos os dias com Deus em nome de Jesus. O que nós estamos fazendo aqui é nos consertando com Deus. Antes de vir a sua palavra, o que é que nós fazemos? Oramos, louvamos, nos preparamos para receber a palavra do Senhor em nome de Jesus. É assim que Deus quer ver o seu povo reunido, se preparando para esperar a vinda do Senhor Jesus. Os irmãos estão acompanhando o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo em Israel. Aí você vê que parece que só aqui na Bíblia acontecia o que está acontecendo agora, e nós estamos vendo a olhos vivos as atrocidades que está acontecendo. Na época de Jesus, quando Jesus ficou sabendo que o rei dos reis tinha nascido, levantou ali uma suspeita na cabeça do Herodes, que aquele lá poderia ser o Messias prometido, e aquele menino teria que ser morto. O que é que Herodes fez? Mandou matar todas as crianças daquela idade. O que é que aconteceu há 2 semanas atrás? Os vasos de Satanás
fizeram a maior atrocidade com crianças que não tem nada a ver com as coisas. O que aconteceu lá com Herodes aconteceu justo em Israel esses dias aí atrás. Pessoas sem piedades, usada por Satanás, que não tem o menor, não valoriza nada da vida. Para eles a única coisa que eles têm no coração é raiva, ódio. Que eles não lutam por nada, eles lutam para destruir aquele que não está a favor da sua religião. Aquele que não comunga com a religião dele é inimigo deles. O fanatismo leva a isso. Então, imagine, meus amados irmãos, como essas mães, que muitas também foram mortas junto com seus filhos, vão superar as dores. As pessoas que perderam os seus entes queridos, como vão superar essa dor? Só o Espírito Santo, que tem esse poder de arrancar essa dor do coração de um pai e de uma mãe, que teve seus parentes mortos nessa atrocidade. Só Deus pode tirar essa tristeza do coração. Só Deus pode limpar o coração de um ser humano para tirar a raiva, o ódio, o rancor, o conceito de vingança. E o povo de Deus não pode ser assim, tem que ser diferente. Versículo 33. Jesus continua falando, dando as instruções. Tenho-vos dito isso para que em mim tenha o quê? Paz. No mundo tereis, mas ele diz, não entra na onda do mundo. Ele diz, em mim tenho paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Só vence o mundo, o pecado e Satanás quem tem o Espírito Santo, quem tem Jesus no coração. Para superar as situações a qual enfrentamos e vamos enfrentar, nós temos que estar cheio da palavra de Deus, para não negar Jesus e não escandalizar o nome dele. Temos que estar firmes na fé, confiando no Senhor, que por mais difícil que seja a situação, Ele nos dá vitória em nome do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Jesus diz que só nele, ou seja, só com Ele, nós vamos ter paz de espírito. Falou, mas não espere nada do mundo, porque o mundo não tem nada de bom para oferecer. O mundo não tem nada de bom para oferecer. O mundo só tem destruição. Mas Jesus disse, não desanima. Confia em mim. Porque assim como o Pai nunca me abandonou, eu também nunca te abandono, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, igreja. Graças a Deus. Carta de 1 João, lá no final da Bíblia. Se você for em Apocalipse, você vai achar bem mais fácil. Se tiver no seu celularzinho, é bico. Achar isso daí, é muito fácil. 1 João 4. Glória a Deus. Celularzinho é fácil, né? Aqui na Bíblia também é fácil. Pega o versículo primeiro para nós chegarmos no versículo 4. 4, mas eu vou pegar o 4 do 1 ao 4. Amados, não creais em todo o espírito. Aqui ele está falando dos falsos profetas, igreja do Senhor Jesus. O Senhor, deixa eu dar aqui abrir aqui uma janelinha. O Senhor Jesus falou que quanto mais se aproxima a vinda dele, nós vamos ver o que já estamos vendo.
coisas que nós vamos olhar e falar, mas o cara não é de Deus. Então Jesus ele já alertou desde a época dele e daí para cá as coisas só vêm piorando. Que viriam os falsos profetas falando no nome dele, mas nada tem a ver com eles. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito Santo de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo. Sabemos que o anticristo ele nega veementemente e ele não vai nunca confessar que Jesus é o Filho de Deus. Do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Você sabe quando que João escreveu esta carta, Igreja do Senhor? Eu vou falar aqui para os irmãos, quando que João escreveu essa carta, e aqui ele afirma, 85 e 95 depois de Cristo, Jesus, o Espírito Santo dá esta revelação para o João, e João escreve, e João diz, e eles já estão atuando agora. Já se passaram quase 2000 anos. Imagine durante este tempo, como não cresceu os falsos. Está cheio deles. Quando Jesus fala de aflição, isso também é a aflição o qual o povo de Deus vão passar. Todos aqueles que querem viver piamente, firmemente na verdade, vamos sofrer afrontas, muitas tribulações, porque esses falsos eles estão trabalhando para diminuir ou tirar totalmente a autoridade da palavra de Deus. Hoje o que se prega é um evangelho fácil. O que se prega hoje é um evangelho que não toca no pecado. O que se prega hoje por aí afora é um evangelho que não prega santidade, porque não toca na ferida dos bambambãs. O evangelho que se prega por aí afora é um evangelho fácil, simples, é um evangelho popular que as pessoas gostam de ouvir, que massageia o seu pecado, que não condena, não abomina o pecado. É esse evangelho o qual a maioria estão pregando hoje. Porque quando se prega contra o pecado, quando não se prega a santidade, está se pregando, se está concordando com o evangelho populista, fácil, fraco, o qual não tem transformação nenhuma das almas, não tem libertação nenhuma de ninguém. Entra carnal e sai carnal, entra sujo e sai sujo. Por quê? O que é que Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3? Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Se não tem verdade, não tem santidade. Se não tem verdade, não tem limpeza. Se não tem limpeza, vai continuar sujo. O que limpa é a verdade, a palavra de Deus, o Evangelho do poder de Deus em nome de Jesus. E aqui no versículo de número 4, o alerta que o Espírito Santo dá. Filhinhos, somos de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está onde? No mundo.
Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O que é que está em mim, pastor? O Espírito Santo. O que está em nós é o Espírito Santo da verdade. E o que é que está no mundo? O espírito da mentira, do engano, da corrupção, da cobiça, da inveja, do orgulho, da ganância. É isso que está no mundo. E aqui ele está dizendo, vocês já venceram esse espírito do mundo, então não volta para lá mais não. Fica com aquele que está com você, que é o Espírito Santo. Ele precisa estar conosco e nunca nos separarmos dele, em nome de Jesus. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, porque isso, por isso falam do mundo, e o mundo ouve. O mundo fala a mesma língua e o mundo ouve. Quando a verdade brada no mundo, as pessoas aí, opa, quero saber disso não. Isso aí é coisa para doido, isso aí é coisa para crente. Crente não é comigo não. Só que um dia, eles vão saber o que é ser crente de verdade. Nós somos de Deus, o versículo número 6. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que quer morar no reino dos céus, ele tem ouvidos para a verdade. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Então aí você já pode aprender quem é de Deus e quem não é de Deus. Quem é de Deus ouve a verdade, concorda com a verdade. Quem não é de Deus, já vai começar a discutir. Ah, porque não é bem assim, porque não é bem assado, porque não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Sempre ele quer colocar um defeito na verdade. Quem é de Deus? Não, quem é de Deus concorda plenamente com o Espírito Santo, com a verdade em nome do Senhor Jesus. Quando você vê o cara já colocar defeito na palavra de Deus, não, porque não é bem assim, porque eu não concordo com isso, eu não concordo com o dízimo, eu não concordo com a oferta. Quando você vê o cara já falar isso, esse cara, ele não é de Deus. Quem é de Deus, está escrito, quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Quem não é de Deus não ouve a palavra de Deus, não obedece a palavra do Senhor. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito de quê? Do erro. Então esse texto aqui, ele é um texto muito claro e simples, que nos ensina como nós ter o discernimento de saber quem é de Deus e quem não é de Deus. A pessoa até pode falar que ela é de Deus, mas pelo o modo dela se expressar que ela não concorda totalmente com isso, está escrito, mas não concordo com isso não. Eu acho que não é bem assim não, mas está escrito, mas eu não concordo com isso. Não tem, com Jesus ele disse, com a minha palavra, com a verdade, é sim e não. O povo de Deus, ele não tem várias linguagens, ele tem só uma linguagem, sim e não. O que passa disso é de procedência maligna. Então não temos que ter dúvida, não tem que ficar em cima do muro. Mas o fulano falou, não importa quem falou, o que importa é o que a Bíblia me ensinou, e ponto final. Eu não quero nem saber o que o fulano veio falar ou deixou de falar. Porque o cara fez curso lá em Harvard, fez curso lá no... Ele pode ter feito nos quintos dos infernos. Se ele não estiver em concordância com a palavra de Deus, é um anticristo, mentiroso, enganador e corrupto, sem vergonha, que quer extorquir as pessoas, falando no nome de Jesus. Como hoje eu estava vendo no Facebook, um cara sem vergonha falando, adivinhando a vida das pessoas. E espírito do engano é demônio. E as pessoas, uau! É assim que o mundo está. O mundo, o povo, ele quer isso, quer espírito de adivinhação, não quer saber o que está escrito na Bíblia, eles estão indo pelo que o homem fala, e não o que o Espírito Santo fala.
E os anticristos estão aí, os falsos profetas estão aí, porque desde a época de Jesus que eles já estão aí. E daí para cá cresceu muito a igreja. Então nós temos que fazer o quê? Vigiar. Amém, irmãos? Temos que vigiar, em nome de Jesus. Romanos capítulo 12, volta um pouquinho atrás. Romanos 12. Glória a Deus. Pode dar uns glória a Deus, que não é pecado dar glória a Deus, viu? Para a hora que quiser, pode dar glória a Deus à vontade, que não é pecado dar glória a Deus. Em nome de Jesus. Romanos capítulo 12, versículo de número 23. Não, não é o 23 não. Romanos 12. Deixa eu achar aqui o versículo, amados. Pega o versículo primeiro. Versículo primeiro. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Deixa eu dar uma paradinha aqui. O Paulo aqui, ele está falando com os irmãos romanos, de Roma, e o Espírito Santo fazendo um alerta para nós aqui. Veja, a primeira coisa que o Paulo faz, rogo, irmão, aqui Paulo está fazendo uma oração, e aqui ele está dizendo, rogo pela compaixão de Deus. Vamos entender o que significa compaixão. Tem misericórdia e compaixão. Compaixão, a compaixão que alguém tem por outra pessoa, ou Deus, ou Jesus tem por nós. É como se a compaixão é uma pessoa se colocar no lugar dela, assumindo os seus problemas. Isso é compaixão. E quando nós clamamos a Deus por compaixão, nós estamos dizendo para Ele se colocar no nosso lugar. A palavra compaixão é isso, é alguém se colocar, assumir o seu lugar e assumir os seus problemas. Isso é compaixão. E aqui o Paulo, ele está rogando na sua oração, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o culto racional. Culto racional, apresentar o nosso corpo santo, não deixar nos contaminarmos com as coisas do mundo, porque afinal de contas nós já aprendemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então não podemos deixar nada contaminar esta casa espiritual, que é onde o Espírito Santo habita, em nome do Senhor Jesus. Todos nós sabemos, já aprendemos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus, sim ou não? Não tenha dúvida disso, irmão. Se você tiver dúvida ainda, não tenha, porque a palavra de Deus é muito clara. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 8, 9 em diante, é muito claro. Quando Paulo diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Por isso que nós temos que ter muito cuidado. Por isso que nós temos a consciência disso e procuramos sempre fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade, em nome do Senhor Jesus. Porque a carne, ela é traiçoeira, a carne, ela todos os dias luta para que nós demos um passo atrás e venhamos fazer a vontade dela. Mas quando nós estamos cheios de fé e alimentados da palavra de Deus, nós vamos sempre manter ela no lugar dela, em nome de Jesus. Um dia, 2 dias que você fica sem vir ao culto, nós corremos um grande risco, um grande perigo de relaxar um pouco espiritualmente e Satanás ali através da carne entrar na nossa vida e fazer um estrago muito grande. Quando Jesus disse para nós orarmos e vigiarmos,
Foi para não vacilar, em nome de Jesus. E no versículo 2, ele continua falando: e não conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saibam com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em quem? Somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros uns dos outros. Por isso que temos que viver em união. A igreja de Cristo tem que viver em união. Porque assim como somos muitos membros, nós formamos um só corpo em Jesus. E somos seus membros em particular. Veja que coisa mais linda, quando a gente começa a entender o processo da nossa vida espiritual com Deus. E aí ele diz no 6, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é em ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte faça com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Veja que cada membro tem os seus dons no corpo de Cristo. Então nós temos que buscar, em nome de Jesus, desenvolver cada dom que Deus nos dá. Veja que tem vários dons para cada um dos membros do corpo de Cristo. E nós precisamos buscar, querer desenvolver esses dons para o bem espiritual nosso e a edificação da igreja em nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Glória a Deus. 1 João capítulo 5, para nós encerrarmos e orarmos. Glória a Deus. Volta lá em 1 João. Daqui a pouquinho nós já vamos orar em nome de Jesus. Lembrando que para vencer as dificuldades, nós precisamos sermos dependentes 100% do Senhor Jesus. Não se vence batalha sem Jesus na causa. 1 João, capítulo 5, versículo 4, diz assim, porque todo o que é nascido de Deus, vence o mundo. Se nós já somos nascidos e somos nascidos de Deus, nós vamos vencer esse mundo cruel, o mundo do pecado, o mundo da corrupção, o mundo da arrogância. Nada disso faz parte das nossas vidas mais. Continuando o versículo, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então, quando nós estamos com o coração cheio de fé, estamos firmados na rocha que é o Senhor Jesus, nós vamos superar as situações que nós vamos nos enfrentar. Por mais duro que seja, você não vai desanimar, você não vai desistir, você não vai querer morrer junto com alguém que morreu. Não, Deus ele vai nos dar o escape, ele vai nos dar força para superarmos toda e qualquer situação que nós venhamos passar em nome do Senhor Jesus. Talvez na família, teve uma desavença, aí a pessoa ficou sem se falar. Faz as pazes com ela, não fica de mal com esta pessoa, tira a mágoa do coração. Pastor, mas é que a pessoa me fez muito mal. Perdoa ela, libera o perdão, não precisa ficar bajulando esta pessoa, mas
libera o perdão, faz as pazes com ela, para que o coração fique sempre limpo e o diabo não venha querer acusar, e aí é uma porta que se abre para o inimigo agir. Então vamos fechar essa porta, né? Lembrando que nós não estamos sozinhos, as nossas lutas, quando estão muito pesadas, o Senhor Jesus ajuda a carregar o fardo. Precisamos guardar a palavra de Deus no coração, para que nesses momentos difíceis, que nós precisamos superar isso, nós precisamos lembrar o que nós aprendemos e vamos praticar a palavra de Deus. Como está escrito lá no Evangelho de João, no Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo 28. Jesus, ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Então, no momento que nós estamos oprimidos, cansados de lutar, parece que as coisas não vai, tudo que faz não dá certo, Jesus falou: venha até a mim e lança sobre mim a tua carga, o teu fardo. Porque ele diz: venha a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então, quando nós estamos achando que o fardo está pesado, nós temos que nos dirigir até o Senhor Jesus. Quando nós estamos com problema na família, nós temos que nos dirigir até o Senhor Jesus e apresentar essas causas para Ele, porque a palavra de Deus manda fazer isso. A importância de guardar a palavra de Deus, repito, para nos momentos das aflições, das adversidades, nós podermos orar e falar, citar capítulos e versículos daquilo que Deus diz na sua palavra, e com certeza Ele vai honrar com a sua palavra em nome de Jesus, porque Ele diz que Ele vela sobre a sua palavra para que ela se cumpra para aquilo que Ele as enviou. Velar, já falei para os irmãos várias vezes aqui, que Ele se faz presente sobre a sua palavra. Velar é se fazer presente. Ele é presente sobre esta palavra. Quando ela vem a mim, quando ela vai até você, ela vai com todo o poder. Quando eu recebo, guardo ela no meu coração. No momento que eu precisar, eu vou falar, vou reivindicar em nome de Jesus aquilo que está escrito, aquilo que eu aprendi. Não tem por que Deus não responder, não tem por que nós não recebermos o refrigério que precisamos no nome do Senhor Jesus, porque nós não estamos falando palavras ao vento, nós estamos falando aquilo que Deus falou, e se Ele falou, é verdade, vai acontecer em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus.